Olá, eu sou o pastor Marcos Gonçalves de Oliveira, membro da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, a igreja que é responsável pelo programa Novo Amanhecer. Hoje eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 21, do verso 8 até o verso 21. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 21, de 8 a 21. Se você tiver uma Bíblia em casa, mantenha ela aberta aí junto a você. Se você puder também acessar aí a Bíblia no seu dispositivo, né, no seu celular, para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto na versão que eu tenho em minhas mãos. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que fale, Deus, aos nossos corações através dessa palavra e que, ó Deus, essa palavra possa tocar as nossas vidas, nos ajudar, ó Deus, a crescer no nosso relacionamento com o Senhor e entendermos, Deus, aquilo que o Senhor tem planejado, reservado para a vida de cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, agradecidos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele conta a história, né, de Ismael e de Agar, que são a serva, né? Agar é a serva de Abraão, de Sara, a mulher de Abraão. Abraão não podia ter filhos com Sara, porque Sara era estéril. Então, Sara não conseguia conceber e ela decide entregar a sua serva, a sua escrava, a Abraão para que Abraão pudesse ter uma descendência, pudesse ter filhos, ter herdeiros, né, ter aquele que poderia dar continuidade ao seu nome. Já que Sara não podia engravidar, ela decide então que a sua serva, a sua escrava, ela geraria e daria filhos a Abraão. Então ela concebe, né? Agar e Abraão se relacionam, Agar engravida, e dessa gravidez então nasce Ismael.
Ismael começa a crescer, os dias se passam, mas o Senhor se revela a Sara e a Abraão, dizendo que era de Sara que viria a descendência de Abraão. Aquela promessa que havia sido feita ao Senhor, ela se cumpriria no filho que seria gerado por Sara. Então, Sara, ela engravida também, né, quase 100 anos de idade, ela também engravida de Abraão e gera Isaac. Isaac, então, nasce, e aqui nesse relato é o do dia em que Abraão faz uma grande festa, dá um grande banquete, porque Isaac ele tinha sido desmamado. E aí, nesse dia, Sara percebe que Ismael, o filho de Agar, estava zombando de Isaac. E aí Sara fica furiosa com isso e diz para Abraão rejeitar a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não poderia ser herdeiro juntamente com Isaac, o filho de Sara. Isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mas Deus diz a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. E aqui eu quero fazer já um primeiro destaque, uma primeira aplicação desse texto, dessa história para as nossas vidas. A primeira aplicação que eu posso fazer aqui desse texto é que toda história ela importa para o Senhor. Toda história ela é importante para o nosso Deus. Não importa como a sua história começou, não importa o lugar em que você vive nessa cidade, no lugar da onde você está nos acompanhando, não importa a maneira como você se sinta, talvez você se sinta rejeitado ou rejeitada, talvez você se sinta incapaz, talvez você gostaria de alcançar melhores condições na sua vida, mas isto ainda não aconteceu e isso faça muito mal a você e você se sinta completamente rejeitado, rejeitada, esquecido, né? Esquecido pelos amigos, esquecido pela família, esquecido pelos agentes públicos que não atendem às demandas da localidade onde você vive, mas eu quero dizer para você que para o Senhor toda a história é importante, a sua história ela é importante para o Senhor. Deus tem um plano para você e a sua história ela é importante para o Senhor. Talvez você venha de uma história familiar em que você tenha recebido, né, a revelação do seu pai, da sua mãe, que talvez ele não gostaria que você nem viesse a nascer. Talvez ele venha dizer que você foi um filho que não era esperado, que não foi planejado, e que isso talvez possa fazer mal a você, fazer mal ao seu coração, saber que os seus pais não sonharam com você, não planejaram você, mas eu quero dizer que para você, para Deus, a sua história ela é importante. Não há acidentes em Deus. Não há acidentes naquilo que Deus permite que venha acontecer, porque para o Senhor a sua vida ela é importante, a sua história é importante e Ele tem um plano especial para você. Essa história aqui que nós lemos na Bíblia, Sara quis dar um jeitinho, né, para que Abraão pudesse ter um herdeiro. E ela então entrega a sua escrava para que ela pudesse gerar um filho para o seu marido. E aí, só que depois, Sara também vem a engravidar, vem a conceber, e agora ela tem um grande conflito, porque ela percebe que esse outro filho, filho da sua escrava, era alguém que poderia ser um obstáculo ali para que Isaac pudesse herdar, né, as coisas de seu pai. Então ela decide mandar essa mulher e o seu filho
já quase adolescente, embora, e despede eles, e Abraão então obedece aquilo que a mulher tinha pedido. O Senhor conforta o coração dele, fala que ele poderia fazer isso porque através de Ismael, Ismael também teria uma descendência, Ismael também seria chamado uma grande nação, ou seja, Ismael também prosperaria, Ismael também não ficaria desamparado, porque Ismael era descendência de Abraão, e Abraão era alguém que Deus tinha escolhido e tinha estabelecido com ele um pacto. E então, Abraão manda Ismael e Agar embora. Ela sai desiludida, errante pelo deserto, apenas com uma certa quantidade de água e alguns pães. Aquilo que era a provisão dela, principalmente a sua água, acaba. Então ela vai e coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta dele uma distância para que não pudesse ver aquilo que aconteceria com ele, para não poder observar o seu filho definhar e morrer ali naquele deserto de inanição e também de sede. E aí ela diz: não verei morrer o menino. E sentou-se de frente a ele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. A segunda coisa que a gente pode aprender com esse texto, que Deus é o Deus que ouve o nosso choro, que ouve o nosso lamento, que ouve o nosso clamor. Ainda que nós nos sintamos abandonados, rejeitados, que ainda que a nossa história seja uma história que aos olhos dos outros pareça sem importância, mas para Deus a nossa história é importante, a nossa vida é importante. O Senhor é aquele que se incomoda conosco, e quando nós estamos abatidos, estamos desesperados, quando nós estamos vivenciando situações de abandono, né? Quando nós achamos que fomos deixados à nossa própria sorte, o Senhor é aquele que ouve o nosso choro, ouve o nosso lamento, ouve o nosso clamor. O que nós precisamos fazer é continuar confiando no Senhor e clamando a Ele. Essa história, né, diz o comentarista do texto aqui da Bíblia que eu estou lendo, que Ismael já devia ser um adolescente, não era mais a criancinha que Agar havia carregado no colo. E a referência ao fato de Deus ter ouvido, né, ter ouvido a voz de Ismael, indica que Abraão lhe havia ensinado a orar. Diz aqui Russell Sedd, o comentarista da Bíblia que hoje eu estou usando. Isso é muito interessante porque no tempo em que Ismael conviveu com seu pai passou a ensinar a ele, né, o valor de se ter um relacionamento com Deus. Abraão estava começando também um relacionamento com Deus, estava iniciando essa caminhada em um relacionamento com Deus invisível, com Deus único, com Deus eterno. E esse relacionamento que Abraão estava começando a ter com Deus, ele começa a imprimir também esses valores na vida de Ismael, o filho com a sua escrava egípcia. Esse primeiro filho de Abraão, então, ele já começa a ser ensinado por ele a ter esse relacionamento com Deus. Nesse momento de desamparo, nesse momento de desilusão, Ismael, então, se lembra dos ensinamentos do seu pai e começa a clamar ao Senhor e começa a colocar, abrir o seu coração diante de Deus, o Deus eterno. E Deus ouve o choro, ouve o lamento, ouve o clamor de Ismael e vai até o seu encontro, vai até o encontro de sua mãe. E é muito interessante que, ao chegar a Agar, ela diz: levanta, né? Levanta e pega o rapaz pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ou seja, aquela promessa que havia sido feita a ela lá quando ela engravida de Abraão, né? O Senhor já tinha dito para ela,
quando ela tinha sido expulsa de casa já anteriormente, né, por causa da raiva que Sara ficou dela, porque ela, quando engravida de Abraão, ela começa a esnobar Sara, e Sara fica furiosa e manda ela embora de casa, e ela vai para o deserto outra vez, já tinha ido uma primeira vez, e Deus vai ao encontro dela, e ali, quando ela estava ali desamparada, o Senhor se comunica a ela, diz a ela que o filho que ela havia engravidado e o filho que estava sendo gerado no ventre dela, ele seria já uma grande nação. Então, o Senhor, quando vem ao encontro de Ismael, vem ao encontro de Agar, no deserto agora, segunda vez, ele confirma para Agar, né, o plano que ele tinha para a vida desse rapaz. Então, o Senhor, ele tem um plano para a vida de cada um de nós. Por isso, nós não precisamos nos preocupar. O Senhor é aquele que tem toda a história por importante. O Senhor é aquele que ouve o nosso lamento, ouve o nosso choro, ouve o nosso clamor. E o Senhor é aquele que tem um plano para a minha vida e para a sua vida. E quando Deus tem um plano para nós, Ele é a nossa provisão. Olha só o que diz o versículo 19. Depois que o anjo manda que Agar pudesse ir lá ao local onde estava Ismael e tomá-lo pelas mãos, ele diz para Agar o seguinte: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu a água, o odre, e deu de beber ao rapaz. Então, quando o Senhor se revela a Agar, ele faz com que os olhos dela se abram e ela consiga perceber e enxergar a realidade que está posta diante dela. Isso diz para mim e diz, né, para você que o Senhor é aquele que tem a provisão para as nossas vidas. E quando nós colocamos as nossas vidas diante de Deus, Deus, ele se revela a nós e faz com que os planos dele se cumpram sobre as nossas vidas. E isso faz com que eu consiga perceber que o Senhor, ainda que eu venha perder toda a esperança, ainda que eu venha perder toda o sentimento, né, de que aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero alcançar, aquilo que Deus prometeu a mim, que ainda não aconteceu, e eu acho que eu estou numa situação limite, que eu não consigo mais alcançar aquilo que eu sonhava, aquilo que eu esperava, aquilo que eu desejava, mas o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro, que abre os nossos olhos e nos faz enxergar a provisão, o caminho que Ele tem para a minha vida e para a sua vida também. Agar, ela estava sentada muito próxima da fonte de água, mas as circunstâncias fizeram com que ela estivesse cega, né? Não conseguisse enxergar aquela fonte de água. Mas Deus foi aquele que foi ao encontro dela e que mostrou para ela a direção e o local aonde ela iria conseguir a água, que iria renovar a vida sobre ela e sobre seu filho ali naquele momento. E muito mais do que isso, o Senhor renovou a promessa que ele havia feito. Deus, quando diz para Abraão que ele não precisaria se preocupar, porque ele cuidaria do menino, ele estava dizendo que Agar, ela seria cuidada pelo seu filho. Nesse contexto, uma mulher, né, que era escrava e que não tinha marido e que era mandada embora da casa dos seus senhores, ela estava completamente perdida, né? Completamente perdida. E ela dependeria de alguém que pudesse trazer esse sustento para ela. E Deus está dizendo para ela que do seu filho, o seu filho agora seria aquele que cuidaria dela, queria guardá-la, queria sustentá-la, e que ele seria alguém honrado também por causa da promessa que ele havia feito a Abraão. Então, toda a história importa para Deus. Deus ouve o nosso clamor. Deus tem um plano para cada um de nós e Ele é a provisão para as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração e que essa palavra possa abençoar a sua vida, a sua semana. Deus abençoe. Tenha uma semana de bênção, uma semana de paz em nome de Jesus.